Show do Vovô. Valeu! Acabou aqui no PV, vitória do Alvinegro. 1-0 diante do Maranguape. Placar, Magrinho. Cadê o Luiz Guilherme? Já tá por aí, Luiz Guilherme, com as entrevistas. Por aqui sim. Vamos ouvir aqui a palavra do zagueiro Sandro. Sandro, muita luta, muita disposição e será que conseguiu o importante. 3 pontos, mais uma vitória no estadual. Cara, com todo respeito à equipe deles, mas a gente não jogou o que a gente está acostumado a jogar. No segundo tempo a gente sofreu bastante com ele, não soubemos botar um pouco da bola no chão, que é nossa qualidade maior. Sofremos um pouco, entendeu? Mas soubemos também postar e não sofremos o gol. Foi bom, a gente fez um gol no primeiro tempo, mas a gente não pode dar esses passes errados para que viaje o contra-ataque ou outra coisa pior contra a gente. O Ceará, e dentro dessa política de poupar jogadores, você, o jogador Charles e o goleiro Luiz Carlos, os únicos que atuaram nas 4 partidas. Dá para aguentar aí mais jogos pelo estadual? O trabalho foi feito, cara. Preparação, tudo que eles puderam fazer foi feito. Então a gente tem que assimilar. Vai ter jogos que vamos ter que sacrificar. Para cada jogo a gente ir melhorando. Cada jogo hoje a gente já não sofreu tanto fisicamente. Já estamos melhorando um pouquinho na parte física. Vamos ganhar um pouquinho de potência mais para os caras lá. E assim a gente vai indo. Não adianta a gente querer falar que vai segurar outra aqui, outra ali. Aqui dentro a gente tem que dar o nosso máximo. Quando o homem perceber que está um pouco abaixo do nível do cansaço, muito alto, ele vai segurar. Tá? Ok. Ok, muito obrigado. Tá aí a palavra do zagueiraço Sandro, falando dessa situação. Ele ao lado do Charles e do Luiz Carlos, os únicos que participaram de todos os jogos pelo estadual. Inclusive aqui, o goleiro vai tentar ouvir aqui o zagueiro Charles, muito assediado pela imprensa, jogador que se destacou. Deixa eu consigo ouvir aqui, porque é muita câmera, muita... Tentar ouvir aqui o zagueiro, o Charles. A gente está no momento de preparação ainda, a equipe não está bem ainda, mas no decorrer do campeonato aí a gente sabe que vai acertar os erros que estão acontecendo aí para não cometer mais para frente. Palavra do zagueiro Charles, o zagueiro que forma a dupla de zaga aí com o Sandro, os dois se destacando. Por aqui, só mesmo o Charles e o Sandro nas coletivas. Deixa eu ver se eu escuto a palavra aqui do técnico da equipe do Maranguape, o Mastrilo. Ele que a equipe foi lutador e guerreiro. Ouve aqui o técnico do Maranguape. O Maranguape fez uma bela partida e jogou de igual para igual. O Maranguape poderia ter buscado um empate, poderia até ter virado. Não criou tantas situações, mas dentro da situação eu achei que o Maranguape teve mais a posse de bola. Foi um time que trabalhou bem a bola e não tem nada perdido. Foi uma derrota que eu, como treinador, saio satisfeito pelo aquilo que minha equipe apresentou. Aí a palavra, mais uma vez, aqui do treinador, o Mastrilo, que a sua equipe foi guerreira, lutou até o final e saiu com uma derrota por 1-0, mas valorizando o jogo. Eu ouvi uma entrevista do treinador do Dado, que ele disse que achava, né, não estava confirmando, que o Maranguape ia ser retranqueiro. Aqui tem grandes profissionais, nós trabalhamos futebol moderno e nosso time mostrou dentro do campo que foi um time que jogou de igual para igual. Erramos no gol do Magno Alves, não bloqueamos bem na linha de fundo e deixamos ele dentro da área fatal. Mas eu acho que o Maranguape não mereceu perder. O Maranguape jogou uma bela partida, fez uma grande apresentação e, acima de tudo, jogou com personalidade. E eu não joguei atrás, eu joguei com 2 garotos de 20 anos na frente, testa a testa, enfrentando tanto o Sandro, que é um belo zagueiro, contra o Charles. E nosso time teve chance também de fazer gol. Foi uma bela partida. É a primeira derrota que eu saio muito satisfeito. Eu acho que minha equipe apresentou um belo futebol e os garotos estão de parabéns. Você acabou se desentendendo ali com o goleiro Milton. Coisa de jogo, coisa passageira. Acabou não obedecendo uma ordem sua? Quem manda aqui sou eu. Ele tem que me obedecer. Só que no calor do jogo, nós como treinadores, eu cobrei dele para sair, ele respondeu mais ríspido. É normal no futebol. Só que eu mando e ele obedece. Se ele não quiser obedecer, ele sai. Quem manda aqui sou eu, então acabou. Agora, um jogador que não sabe ouvir um treinador, ele então não pode jogar. Ok, tá aí a palavra do técnico Mastrilo, dando recado. Ele é o técnico, ele manda, e aquele negócio, manda quem pode, obedece quem tem juízo. J. Rômulo! Valeu Luiz Guilherme. Luiz, deixa eu trazer aqui o Diego Lessa, né? Ele perdeu ou alguém, né?
pegou o celular dele por engano, digamos assim, né, Diego? Ele quer fazer um apelo aqui para quem encontrar. É um Samsung S3 Duo, né, Diego? Isso mesmo, S3 Duos. Quem encontrar, pode entrar em contato com você por qual telefone, hein, Diego? 88-34-4169. Telefone da sua genitora, né? Da minha mãe. Legal. Diego, agora aproveitar aqui, você viu esse Ceará vencendo 1-0 a equipe do Maranguape, jogo difícil. Como é que você analisa como torcedor essa partida do Ceará, Diego? O time jogou bem, só os laterais que estavam meio bam, meio assim. Falta o ritmo de jogo para eles, mas é como eu falei para vocês aqui há pouco tempo. Eu não imagino o Sandro Emanuel no banco. E para ele tomar a vaga do João Marcos ali, o time tá bom. E para ele tomar a vaga do João Marcos, aí tem que comer muita bola. Legal, valeu meu querido Diego Lessa, portanto aí quem encontrar o celular Samsung S3 Duo, é só ligar 8834-4169, que aí o Diego Lessa dá uma boa recompensa, tá legal? Meu querido Edmilson Marcel, vai já ao lado do Martins Andrade comentar essa partida. Vamos falar, né? Vamos ter tempo aí para os dois conversarem acerca do melhor jogador, como foi a atuação do Ceará, quem acertou nas substituições ou não. Muito bem, trazer tudo aí porque vem aí o nosso último momento aqui do Futebol da 3 de Javan. O juiz apitou, mas a bola ainda rola com o lance final. J. Rômulo. Muito bem, lance final aqui com a nossa equipe Bola da Rede, comando Edmilson Marcel e Luciano Filho, a coordenação Adriano Júnior. Muito bem, meu querido Edmilson Marcel, eu pediria que você pudesse ficar à vontade aí com o Martins. Você poderia fazer, o Marcel, com o Martins? Ok, a gente fica conversando aqui, trazendo informações. Mas eu participo aí, trazendo também a votação do craque do jogo, tá certo, Marcel? Você vê, né? Tá certo? Bom. Então tá bom. Então o Campeonato Cearense terminou Itapipoca 0, Guarani de Juazeiro 2, público 1.670. Público 133 pagantes, renda 1.673 pagantes. Também pelo Campeonato Cearense, nós tivemos aqui no PV, Ceará 1, Maranguape 0, gol do Magno Alves aos 41 minutos do segundo tempo. E Casa também bateu o Quixadá por 1-0, foram os jogos de hoje. Ontem nós tivemos Fortaleza 1, Horizonte 1, gols do Maranhão, 7 minutos do primeiro tempo, e aos 37 Albano empatou para a equipe do Horizonte. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a classificação dos dois grupos que terminaram as rodadas já. Deixe-me ver aqui. Eu vou conversar com o Martins Andrade. Antes, Martins, pode pesquisar aí que eu quero cumprimentar aqui o pessoal do Facebook, do Zap 89351841, Maiara e Yarley no Quintino Cunha, acompanhando. Yarley é seu irmão, está acompanhando o nosso trabalho. Tiago Lima, do Antônio Bezerra, o pessoal da Morfé Caracuzinho e o Teobaldo no Jardim América, todos acompanhando o trabalho, a narração do Jotinha para Ceará 1, Maranguape 0. Já eu trago a classificação. Martins Andrade, o Luiz Guilherme está lá embaixo, esperando que venha o técnico Dado Cavalcante, certamente algum jogador do Ceará, o pessoal do Icasa para as entrevistas, e daqui a pouquinho o Luiz Guilherme vai chamar lá de baixo. Enquanto isso eu converso aqui com o Martins. Martins, você gostou do que viu nesse jogo de hoje, Ceará? Foi um jogo fraco, foi um jogo razoável, foi um jogo bom? Como é que foi que nota você daria para o jogo em si? O Martins gostou, né? Olha, assim como o jogo é de 2 tempos de 45, o Ceará também mostrou 2 faces. No primeiro tempo, um padrão, no segundo tempo, outro padrão, totalmente diferente do primeiro, né? Apenas um jogador se manteve dentro do que começou e terminou, ou até o momento em que permaneceu dentro do campo, foi o Assisinho. O Ceará fez um primeiro tempo assim, com a perfeição, não diria muito perfeito, mas procurou a perfeição no primeiro tempo, onde os seus lados, no ataque, o seu setor de meio de campo foi muito bom, o pessoal ainda tinha gás e deu para fazer um trabalho excelente no primeiro tempo, e daí inclusive o gol.
Mas no segundo tempo a história foi outra, já não foi a mesma coisa, né? Segundo tempo muito diferente, e aí a gente coloca naquela situação da condição física, que não acompanhou a parte técnica. E você sabe que quando você não está com condição física boa, não adianta você pensar, a perna não chega na bola, a bola não chega onde você quer, e aí fica ruim. Mas foram 2 tempos, onde no primeiro tempo o Ceará jogou um futebol e foi merecedor e fez o gol, e no segundo tempo foi só aquilo mesmo para se segurar, cansou, alguns jogadores tiveram que ser trocados, substituídos, para poder manter pelo menos a primeira fase, o resultado do jogo, que conseguiu. Mas o Maranguape, no segundo tempo, apertou demais o alvinegro, viu, Edmilson? Tá certo, Martins Andrade. Já já a gente vai trazer a classificação do Campeonato Cearense. A gente tá com um problema sério aqui para acessar, mas no final vai dar tudo certo. Olha, um primeiro tempo em que o Ceará foi superior, mas o gol só saiu aos 42 minutos do primeiro tempo. Olha, a gente tem muito cuidado na hora de criticar esse tipo de procedimento do treinador do Ceará. A vez anterior criticou-se muito o Dado porque tirou o Eusébio, e ele disse, o secado, o cara estava lá em cima, se entrasse ele ia quebrar, não era nem para ter entrado, teve que entrar no finalzinho do jogo só para compor. Então tem a história do fisiologista fazendo aqueles exames que indicam quem está em condição ou não. Mas é estranho, sabe por quê, Martins? Porque, por exemplo, Magno Alves jogou a outra, jogou essa. O Ceará jogou aqui no PV na quarta, na quinta, né? E jogou no domingo. É o Magno Alves, com 39 anos, pôde jogar. Mas o Thiago Cametá tem 22 anos. E teve que sair pro Samuel entrar. O meio-campo do Ceará, mais uma vez, totalmente modificado. Quer dizer, é um setor que tem que ter entrosamento. É o meio-campo, porque ele é que municia os atacantes para que saiam os gols. E o Ceará não jogou uma vez sequer com os 4 jogadores de meio-campo, eles 4 atuando. Tá certo? Isso deve ser um problema até que o entrosamento chegue. Mas me parece que o Ceará é tão superior tecnicamente que pode até se dar esse luxo. É assim que você vê, Matias? Inclusive, lá no meu blog eu comentei isso ontem. O Edmilson tem um blog muito bem frequentado, muito bem visitado. Eu também tenho um blog, né? Martins Andrade Você. Quando você lê o do Edmilson, pode passar para o meu, que a gente também agradece. Eu tinha colocado que essa história do revezamento, isso tem um preço. Pode ser o problema da fisiologia, pode ser o problema do preparador físico, que o jogador não está acompanhando, aquela coisa toda. Mas no futebol você precisa jogar junto o máximo que você puder para você ter força coletiva. Aquilo que o torcedor na arquibancada chama, né, de conjunto, aquela coisa toda. Então o time, para ter força coletiva, é preciso que ele jogue junto muitas vezes, né? É uma cobrança de escanteio. Vou dar só um exemplo. Uma cobrança de escanteio. Eu sei que quem vai cobrar, geralmente ele bota no primeiro pau. Mas é preciso que eu jogue muito tempo com o cara para saber. Eu sei que uma falta do lado esquerdo, ela vem no segundo pau, porque fulano que vai bater. Então eu já vou esperar, fico ali só de macaco, esperando que ela chegue, eu vou, parto e faço meu gol. Eu já sei que volante gosta de antecipar. Aí quando a bola for para mim, eu tenho que olhar pro cara para ver se ele não vem querer antecipar em cima de mim. Então é preciso uma série de coisas que você tem que jogar junto para poder você matar no jogo, como a gente chama. E aí o Ceará fica com esse mexe. Tira hoje, bota amanhã, volta hoje, amanhã não volta. Isso vai quebrando o ritmo do jogador e da força coletiva do time. Quer dizer, o time sente, o jogador sente. Não é a mesma coisa o Ceará jogar com o Thiago Cametá, que é um jogador agudo, que é um jogador de rapidez e até uma certa habilidade pelo lado direito, né? E jogar com o Samuel. São duas coisas diferentes.
O Thiago olha e é capaz de fazer uma assistência perfeita, colocar a bola na cabeça de um colega. O outro, ela não sai meio metro do chão. Então, essas coisas é que vai quebrando o ritmo do jogador. Um jogador como o Magno Alves, por exemplo, se ele jogar 10 partidas com o Samuel, ele vai pensar assim: o Samuel não levanta essa bola, eu vou ter que ir pro primeiro pau. Tudo bem. Mas aí entra o Thiago Cametá e já vem um jogador lá de trás, ou 2 jogadores lá de trás, e se essa bola vem de segundo pau, eu vou lá. Essa coisinha pequena que às vezes o torcedor não consegue enxergar e que a gente que já militou por dentro do futebol consegue, que faz com que se diga: essas mudanças constantes trazem um prejuízo tanto para o time, na força coletiva, como para o jogador, que não cresce. Ele vem, em determinado momento, vai ter que sair do jogo. Agora, é começo de campeonato, e o Ceará pode estar dizendo assim, a diretoria, a comissão técnica, pode dizer: não, a gente chega, porque tem um bocado de gente aí pelo meio do caminho, que a gente vai passar por cima e a gente chega. Às vezes chega, às vezes não. Quer um exemplo? Guarani de Sobral está na chave, está num grupo, e o Icasa está no outro. Vejam quantas vezes esses 2 clubes já estiveram no final de campeonato nos últimos anos. Significa dizer que eles já estão começando a atrapalhar. E não é tão fácil você passar por cima deles assim. É isso aí. Então, no nosso entender, na nossa ótica, essas constantes mudanças, essas alternativas, alterações que o técnico usa, trazem prejuízos para o Ceará e para o jogador em si. Ok, Martins. Uma informação pelo Campeonato Cearense: Ceará 1, Maranguape 0, gol de Magno Alves aos 41 minutos do primeiro tempo, né? Nós tivemos 3.808 pagantes, 292 não pagantes, 4.100 o público total. Renda R$85.965 foi a renda do jogo de hoje. Tivemos também Icasa 1, Quixadá 0 no Romeirão. Os gols de Diego Ceará aos 35 do segundo tempo, e Itapipoca perdeu para o Guarani de Juazeiro por 2-0 lá em Itapajé. Foram os resultados de hoje. Ontem nós tivemos Fortaleza 1, Horizonte também 1. E eu pergunto ao Martins Andrade: o Ceará tem hoje uma posição privilegiada, tá certo? 9 pontos ganhos, lidera o campeonato, mas 4 partidas jogadas, 3 vitórias e 1 derrota, tá certo? O início dessa partida de hoje, essa rodada, o Ceará tinha o melhor ataque da competição, tá certo? Tá tudo muito pouco, todo mundo dentro com um golzinho de diferença. Será gol de 3 do Itapipoca na abertura, e por isso lhe deu a condição de melhor ataque da competição. Agora, se deve isso, esses placares, por exemplo, gol de 1-0 hoje do Maranguape, no jogo anterior também ganhou de 1-0, numa dificuldade tremenda do Guarani de Juazeiro, 2 jogos aqui no PV. Isso se deve muito a essa história do desentrosamento, do ritmo de jogo, do preparo físico, que não é o ideal ainda, né, Martins? Como a gente falou há pouco, o time sofre, o jogador também, né? Há aquela quebra de rotina, aquela quebra, né, no trabalho, e é claro, sofre mais o time do que o jogador, porque na verdade quem vem para campo são os 11, né? E aí é que há o descontrole, há o descompasso. Mas eu acho assim, se a diretoria apoia esse trabalho e a direção técnica está utilizando, e mesmo assim ainda vem dando certo, vamos aguardar até quando isso vai se repetir, até quando isso vai ser utilizado, né? Porque mesmo nessa situação, troca, substitui, bota um, tira outro, dá folga a um, deixa o cara ir para Caucaia tomar uma cervejinha no outro domingo, aquela coisa, é brincadeira da gente, mas é isso aí que acontece. Então, se está dando certo, que continue. Até que um dia isso pode não dar certo. Até que um dia pode não dar certo.
Por enquanto está dando certo, aos trancos e barrancos. O time jogou bem o primeiro tempo de hoje contra a representação do Maranguape. No segundo tempo, entregou-se. O técnico teve que fazer várias mudanças aí para tentar colocar gás, mais oxigênio no meio de campo do Ceará para conter essas avançadas do time de Maranguape. A gente viu o Assisinho empenhado do começo até o fim, fazendo um trabalho perfeito, de força, de velocidade, de habilidade, para tentar chegar. Aqui no primeiro tempo, umas 3 ou 4 bolas aqui pelo lado esquerdo, ela foi para dentro e foi dispersada. Então, alguém está fazendo o trabalho dele, né? Tem gente aí fazendo o trabalho dele. Mas outros não estão conseguindo. Por ruindade, eu não digo. Não vai dizer que é ruindade. Mas essa quebra de constância no time, essa quebra de substituição, ela vai fazendo com que o jogador perca aquele ritmo que vem no crescimento. É muito bom quando você começa devagarinho, vai crescendo, crescendo, até chegar naquele limite. É como aquela música do Vicente Celestino. Começou devagarinho até atingir os píncaros da glória. Ei, Martins, tá certo. A coisa tá difícil, eu tô vendo ali o Luiz Guilherme. Aliás, a imprensa toda esperando ali alguém para dar entrevista. Não sobe ninguém do Ceará, não sobe ninguém do Maranguape. Talvez do Maranguape não venha, porque o Mastilho já deu a entrevista, não tem hábito de entrevistas coletivas, mas pode ser que venha. O Luiz Guilherme está ali aguardando o momento para fazer as suas entrevistas. Martins, o torcedor deve estar curioso para saber. E o Wesley, a segunda partida dele? O Wesley, pela fama que chegou, era o jogador que seria titular absoluto desse time do Ceará. Pois não, Luiz? Olha, os jogadores do Ceará, nem o técnico dado, até agora ainda não pintaram aqui nas coletivas. Mas nós vamos ouvir aqui o lateral direito da equipe do Maranguape, o Joaninha, jogador que se destacou, correu muito, muita vontade. Ouvir aqui a palavra do lateral direito da equipe do Gavião da Serra. Verdade. Eu acho que é a primeira vez que eu vou jogando aqui no Ceará, mas o professor me falou tudo aí do lateral esquerdo dele. É isso aí, mas a gente está trabalhando forte aí, se Deus quiser a gente vai surpreender muitas equipes aí. Você está vindo de onde? Eu sou de Alagoas, a primeira vez que eu vim jogar aqui no Ceará, e o campeonato muito disputado e tudo, mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Não tinha jogado ainda no PV? Não, joguei estreiei contra o Fortaleza, um amistoso aqui e tudo, mas nunca joguei aqui não. E por que o apelido Joaninha? Joaninha porque a minha mãe se chama Joana, aí é uma brincadeira com o professor, e ele falou, se não vai ser Joaninha, aí pegou Joaninha. Ok, muito boa sorte para você, valeu. Valeu, obrigado. Tá aí, portanto, o lateral direito, o Joaninha, o jogador que se destacou, chegando por aqui agora o Dado Cavalcante, ele que já está nas coletivas. Vamos ouvir a palavra do técnico do Ceará. Jogou igual para igual em vários momentos da partida. Luiz, aproxima, viu? Um pouco mais de espaço para o nosso setor de meio e ataque jogar. Então, em relação ao jogo passado, a gente viu que um adversário não jogou e o outro tentando furar o bloqueio, e essas dificuldades foram diferentes. Então, o jogo de hoje, talvez o sentimento da vitória ela prevalece pelos 3 pontos conquistados, mas lógico que internamente todo mundo tem a sua autocrítica e sabe que nós tivemos uma tarde e noite bem abaixo do que esperávamos e do que pudemos apresentar. O Dado, você disse que o Maranguape dificultou as ações do Ceará, mas a falta de entrosamento ainda é a principal dificuldade, Dado? Talvez sim, talvez seja uma das dificuldades. A falta de repetição, vamos assim dizer, de colegas, de companheiros de setores talvez prejudique, mas hoje talvez nós repetimos uma parte significativa de jogadores que já vem jogando. E a partir daqui em diante, né, nós concluímos aquele período primário de jogos de ida da primeira fase e vamos para os jogos de volta da segunda fase. E a partir desse momento a gente vai ter uma cautela maior em relação aos critérios de tirar algum atleta, né? Antes a gente fez um planejamento para alguns atletas fazerem pelo menos 2 jogos cada, por exemplo, e a partir de agora a gente acaba indo para um desenho do equipe titular, tentando repetir essa equipe por outros jogos, e a saída desse atleta vai se dar agora por uma necessidade grande, né?
Então esse é o pensamento, essa é a perspectiva, e com essa repetição de escalação, quem sabe a nossa equipe vai crescer um pouco mais, né? O nosso 4º jogo do ano, vamos ganhar um pouco mais de entrosamento que está faltando, vamos soltar um pouquinho mais os jogadores que talvez estejam mais presos ainda, dando ritmo de jogo a esses atletas, e a tendência, espero eu, que daqui para frente a gente possa melhorar e conquistar os pontos que estamos conquistando, mas quem sabe de uma forma mais convincente. O que você está falando é que acabou, nesse caso, parou o rodízio de jogadores, é isso? O rodízio, como eu falei, vislumbrava a perspectiva do atleta, de todos os atletas terem a oportunidade de jogar. E a gama de trocas foi muito grande. Eu dei oportunidade a vários jogadores atuarem. Eu já tenho dentro da minha cabeça uma avaliação específica de cada jogo, de cada atleta, o que é que cada atleta pode me trazer. Então, daqui para frente, não que não vai acontecer, mas vai acontecer na menor escala. As saídas dos atletas, eles só irão acontecer naquela necessidade extrema. Quando o atleta realmente não tiver condição de jogar, é que nós vamos tirar. Porque nós tiramos jogadores para treinar. Nós fizemos um trabalho específico com o Eloy, por exemplo, com o William Correia, com o Marinho, com o Eusébio. E a partir de hoje, a partir de então, a gente não tem mais esse sentimento, né? Pode-se dizer que essa fase de rodar a equipe, ela se encerra, mas que nós teremos também, talvez, a troca, mas uma troca forçada, e não mais como planejávamos, como eu sentava com a minha comissão técnica e apontava quais eram os jogadores que nós achávamos que precisavam sair para treinar um pouco mais. 4 jogos e você ainda não padrão. A palavra do treinador, do técnico Dado Cavalcante. Eu vou fazer o circular aqui. Vamos ouvir mais um pouco a palavra do treinador alvinegro. Se a gente analisar bem, o desenho da equipe ela não muda tanto, ela não varia tanto. Então, a repetição dos atletas, ela vai trazer essa consistência a mais, a repetição das escalações vai trazer o entrosamento a mais, mas era necessário, na verdade, fazer o que foi feito, porque, como eu falei anteriormente, nós temos poucos dias de pré-temporada, nós vamos enfrentando adversários que já estão treinando há bastante tempo, que já fizeram jogos amistosos, e infelizmente nós tivemos que concluir a nossa pré-temporada durante o campeonato. E nesses 4 primeiros jogos nós conseguimos 3 vitórias que provisoriamente nos dá a liderança do nosso grupo. Você também, para entender, você já tem o teu time então na cabeça, aquele time que você pretende utilizar? Na cabeça sim, até pelos testes já feitos, né? Pela possibilidade, a oportunidade que eu dei para vários jogadores, então na cabeça sim, como eu falei, transferir essa ideia, né, do que tenho na cabeça para o campo e óbvio contar com todo 100%. Talvez a gente faça trocas numa condição que o atleta não consiga jogar o próximo jogo, mas se não for por isso, a ideia é mandar para campo o que nós temos de melhor. Dado, o miolo de zaga com o Sandro e com o jogador Charles, o único setor que você não mexeu desde o início do campeonato, a dupla vem seguindo. Você pretende manter os dois como jogadores titulares? Pretendo, pelo início que foi feito. Talvez, se os outros dois, o Elton e o Gilvan, tivessem sido regularizados, talvez até fizesse trocas, até para observar o Gilvan, para observar o Elton, que é válido. Mas chegamos na nossa 4ª rodada e os dois estão se entrosando, né? É um setor do campo que nós, em 4 jogos, tomamos 2 gols, sendo numa falta, né? Uma belíssima bola do adversário no Guarani de Sobral e uma situação de contra-ataque. Então, todos os sistemas, de toda a posição da nossa equipe, o que mais tem me agradado é esse sistema defensivo. Essa dupla de zaga que nós formamos é uma dupla de zaga forte. Hoje o Charles pendurou, então pode ser que uma questão forçada de terceiro cartão eu tenha que tirá-lo. Mas se não for assim, a minha intenção é de permanecer com os dois. A janela está aberta, né? Hoje já pode fazer a regularização internacional. Óbvio que depende de outras coisas, né? De vir essa transferência. Mas como é que você pensa, a partir de agora, esses 2 atletas que você tem, que podem ser transferidos essa semana? Marcos Aurélio e também o William. O Marcos Aurélio ainda está um pouco abaixo da condição física, ainda está um pouco acima do peso. Ele chegou depois do William. Fez o último jogo dele antes do William, ou seja, o William jogou dia 19 de dezembro o último jogo. O Marcos Aurélio fez o último jogo em novembro pelo Bahia. E o período de férias do Marcos Aurélio foi maior do que a do William, consequentemente o nível de condicionamento do William é melhor. Então, tendo a liberação dos 2 atletas, eu sei que o William está muito mais preparado, não que ele esteja
no ponto, mas o Willian está muito mais preparado para jogar do que o Marcos Aurélio. Talvez tenhamos que esperar um pouquinho mais para que o Marcos possa se condicionar e entrar nos jogos gradativamente. E o Willian se calcula, só para terminar a pergunta, o Willian se calcula quanto tempo? Se ele estiver pronto para quarta, ele joga. Se ele estiver pronto para quarta-feira, ele já vai para o jogo. Em relação a isso aí, você disse no jogo passado que analisar o jogador por posição é peculiar, é só do treinador, uma conversa interna. Mas o Thiago Costa, né? Você já deu mais uma oportunidade. Hoje o torcedor pegou no pé dele. O que vai ser feito com o Thiago? Todos nós sabemos da qualidade que ele tem. Passou um ano não muito bom ano passado devido a contusões. Como é que você observa o caso específico do Thiago? Bom, o objetivo de fazer a rodagem, de fazer os jogos, é pra gente ganhar jogadores. E jamais para perder jogadores. Eu não posso perder ninguém, porque o ano vai ser longo. Teremos muita sequência de jogos e provavelmente serei forçado a fazer outras trocas. Então, a minha preocupação está em ganhar os jogadores e não perdê-los. Lógico, eu vou ter uma predileção para escolher os atletas que serão titulares e vão ter uma sequência de jogos. Mas eu não posso largar a mão de ninguém num momento como esse, no quarto jogo do ano. Vamos ter uma tranquilidade, uma conversa, treinar. Precisamos treinar e evoluir, para que numa outra oportunidade ele possa estar bem para dar conta da responsabilidade. Você acha que teve um relaxamento após o primeiro gol? Até lembro de uma jogada aqui aos 31 minutos do segundo tempo, que um deixou, o Ricardinho deixou para o outro, estava... Pois é, talvez no momento específico do jogo nós demos uma afrouxada, né? Em situações que a gente chega dividindo e o adversário estava dividindo as bolas com muita fome, parece que faltou um pouco dessa fome para a gente, em momento específico do jogo. Mas... Vamos valorizar a vitória, valorizar os 3 pontos e quem sabe com um pouco mais de atenção, mais correções, para a próxima partida a gente está melhor do que foi essa. Só para terminar aquele assunto do Marcos Aurélio, eu fiquei na dúvida, acho que o torcedor também, a sua ideia, você disse várias vezes para nós aqui, era utilizá-lo para o Clássico Rei Copa do Nordeste, né? Por conta desse sobrepeso, por conta dessas questões de vocês já terem avaliado ele fisiologicamente, não vai dar? Não sei. Hoje nós temos 1 semana e 4 dias, acho, para o próximo jogo. E o ideal é um atleta ter um lastro de pelo menos 30, 45 minutos de um jogo antes. E não sei se vai dar tempo de fazer esse jogo até o sábado, né? A gente não sabe ainda. Mas vamos ter a semana aí para trabalhar, para treinar, para ver o ganho efetivo do Marcos Aurélio. E lógico, o nível de confiança dele, porque é importante que o cara entre em campo se sentindo bem. E não teremos o direito de sacrificar o Marcos Aurélio e colocar no jogo onde ele não esteja totalmente preparado, não esteja em forma, porque ele sabe que será cobrado, ele sabe que tem uma responsabilidade pelo nível de qualidade do atleta, né, pelo nível de jogador, e nós sabemos também que precisamos dele bem. Então vamos se preocupar apenas em prepará-lo bem e estando bem ele vai para o jogo. Dado, você na primeira partida aqui começou com o Thiago Cametá no banco e o Samuel como titular pela direita. Como é que você viu aí a participação na partida de hoje, especificamente do Samuel Xavier? Fez um bom jogo, né? O Samuel tem uma característica um pouco diferente do Cametá. A gente sabe que o Cametá é um jogador que se lança mais ao ataque, tem a força ofensiva aflorada na pele, vamos assim dizer. E o Samuel é um jogador que compõe mais a linha, um jogador que tem uma marcação melhor. E eu gostei da atuação do Samuel, fez um bom jogo. São 2 jogadores de característica diferente. Foi importante colocar o Samuel também para jogar, como eu falei, o meu objetivo é ganhar jogador e não perder. Então, a partir da semana que vem vamos avaliar qual será o melhor jogador para vestir a camisa e começar jogando, sabendo que terá um outro atleta com a sede grande de jogar, esperando uma oportunidade no banco e também com confiança do treinador. Eu assisti uma entrevista do Tite, hoje técnico da equipe do Corinthians, que ele disse, me cobre a partir da 6ª partida, o time que tem a minha cara, nós vamos começar a cobrar a partir do dado, a partir de qual rodada dado? A gente sabe que, primeiro de tudo, o Tite pode falar isso, eu não posso. Eu não tenho imagina se eu falo uma coisa dessa aqui. Então a gente tem a consciência do que acontece. O mais importante para mim
é que eu tô seguindo as minhas convicções. Eu tô fazendo aquilo que é o melhor para o Ceará. Eu falei, nós precisamos ganhar jogadores e não perdê-los. Eu preciso enxergar os caras jogando, eu preciso ver os caras atuando, eu preciso ver na competição. Infelizmente nós não tivemos a possibilidade de fazer isso na pré-temporada. Nós não fizemos jogo-treino, nós não fizemos amistoso, porque foi muito pouco tempo. E eu falei também que em fevereiro seria o momento que a gente provavelmente teria uma definição de equipe. E estamos encerrando já praticamente o mês de janeiro. Nessa semana já se encerra. E essa é a nossa ideia, acabando também com o rodízio, com o giro, colocando em campo aquilo que o Ceará tem de melhor para jogar. E óbvio, seremos provavelmente forçados a fazer trocas por suspensão, por lesão. E as trocas serão feitas também para que a gente possa ter apto toda a equipe, né? A equipe completa com capacidade de vir forte para os jogos. A palavra do treinador Dado Cavalcante, aí esclarecendo essa questão, sobretudo, de modificações por conta de conhecer e observar bem os jogadores. Ouve aqui a palavra do zagueiro, o Charles. Ouve aqui o zagueiro titular do Ceará. E com a liderança, eu acho que tá líder, né? É isso que a gente queria, terminar líder e agora buscar a vitória contra o Tapipoca. Charles, a gente sabe que um dos setores que o Ceará teve mais dificuldade ano passado, ano retrasado também, foi justamente o miolo de zaga. E agora você chega para compor ao lado do Sandro e a gente vê já o destaque da qualidade. Eu conversava com o Dado e ele dizia que é um dos setores que ele pretende manter. Como é que você está vendo esse início de temporada, esse entrosamento com o Sandro? É começo ainda, mas a gente sabe que todos os jogos vão ser difíceis e a gente está tentando buscar sempre o nosso melhor, fazer o melhor dentro de campo e graças a Deus aí a gente está conseguindo. E o mais importante é a vitória. E o grupo tá focado nessas vitórias, ajudando bastante também nós na defesa e tenho certeza que a hora que todo mundo fechar junto não vai ter para ninguém, a gente vai conseguir o pentacampeonato. Agora, quarta-feira, 10 da noite, longe de casa, lá no Domingão, em Horizonte, mais um difícil compromisso, desta feita novamente diante do Itapipoca. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, que sempre o time que joga contra o Ceará sempre joga como o jogo da vida, mas a gente vai primeiro descansar bem esses dias aí, que tá jogo atrás de jogo, e a gente sabe que é difícil, mas a gente vai se preparar bem aí para tentar fazer um bom jogo e, se Deus quiser, a vitória. Boa sorte para você e que continue aí com essa vontade, garra, determinação e, acima de tudo, técnica ao lado do Sandro. Valeu, obrigado e boa noite. Aí a palavra do zagueiraço, titular da camisa número 4 do Ceará, o Charles. Tentar ouvir aqui, deixa eu ver, vamos, pronto. Por aqui já o Assisinho, outro atleta que se destacou e vem se destacando na equipe do Ceará. Vou ver aqui o Assisinho, que foi substituído no segundo tempo, mas que conseguiu ainda uma grande exibição nesta partida da vitória diante do Maranguape. Todas as entrevistas que eu dei hoje, que eu acho que para mim foi o melhor jogo que eu fiz esse ano com a camisa do Ceará. Porque sempre a estreia pesa um pouco, você não está bem fisicamente, você não está com ritmo de jogo. Então já é a terceira partida de titular, você já pega um ritmo de jogo maior, você já está mais bem preparado. Ainda não estou no meu auge do jeito que eu gosto, ainda está faltando um pouco, mas eu acho que mais 2, 3 jogos aí eu chego no meu auge aí para mim estar do jeito que eu gosto, que é estar bem fisicamente, para estar correndo o campo todo, para estar movimentando, para estar ajudando a equipe do Ceará. Obrigado. Você, ano passado, teve uma sequência no Campeonato Cearense pelo Ceará, mas não foi tão boa como esse início agora. Pelo que a gente observa, a forma de você jogar, até a alegria, o sorriso, enfim, você está vivendo com certeza um bom momento nesse início de temporada no Ceará. Verdade, cara. Agradeço esse grupo, que é um grupo bom. O Ceará está de parabéns, como o ano passado também tinha um grupo muito bom. É um grupo unido. Nós se adaptamos muito rápido, quem chegou e quem já estava, então nós estamos no caminho certo, como você falou, comecei a temporada bem, agora é dar continuidade do trabalho, é o que eu falei, ainda tá faltando um pouquinho ainda para mim ficar no meu 100%, mas estou muito feliz para a partida de hoje, eu acho que foi a minha melhor partida no ano, das 4 partidas que eu joguei foi a melhor, então eu tenho que manter isso aí mais para cima, que ele fala, jogo a jogo a gente tem que estar subindo no degrau, então
eu acho que nós estamos no caminho certo. É o que o Magno falou, não adianta a gente jogar bem e perder o jogo. Então a gente tem que procurar a vitória, como nós conseguimos hoje. E agora já se preparar, porque nós vamos tentar pouca pela frente, vai ser outra pedreira, vai ser outro time que vai jogar atrás da linha da bola. Então a gente tem que se preparar para a gente estar furando essas barreiras. Hoje o Magno Alves fez o segundo gol, igualou com você, e agora vocês vão ter uma briga boa no bom sentido, né? Pela disputa da artilharia do Ceará. É um negócio que é gratificante, porque Magno Alves, artilheiro do Brasil, e você ali colado com ele nesse campeonato. Nisso, né, cara? A gente sabe que a qualidade do Magno a gente não se discute. A qualidade mostra de frente com o gol para finalizar. Foi poucos atacantes que eu joguei para finalizar bem como ele. Então, eu estou muito feliz de estar jogando do lado dele. Estou feliz de estar ajudando a equipe do Ceará nesses primeiros momentos. Então, é o que eu falei. O professor Dado fala, a gente tem que estar preparado para quando as pornadas aparecer, a gente agarrar com os dentes. Mas o que importa não é, né, a gente, é o que você falou, é uma briga boa, uma briga sadia, mas quem vai ganhar com isso é o Ceará. Muito obrigado, tá aí a palavra do Assisinho, lá de Juazeiro do Norte, se destacando neste início de campeonato cearense, artilheiro da equipe ao lado do Magno Alves. O Ceará que volta a campo nesta quarta-feira, 22 horas, no estádio Domingão, o Domingos Horácios de Souza, enfrentando a equipe do Itapipoca, os jogos de volta do campeonato cearense. E o jogo é às 10 da noite, nós estaremos, claro, com toda a equipe lá. A gente vai aguardar a votação do craque da partida. Segue você, meu caro Edmilson Maciel. Forte abraço, a gente retorna amanhã dentro do Faixa Nobre do Esporte. Valeu, Luiz. Beleza, tá aí as informações, entrevistas com o técnico Dado Cavalcante. Martins, ele disse que fazia as alterações porque precisava conhecer os jogadores. Precisava tomar conhecimento do que ele tem disponível para usar. A partir de agora vai ser, já conhece todo mundo, vai ser quem é titular, é titular. A gente já imaginava que era isso que ele queria. Agora, o que a gente comentava em cima era da sequência, o que ficou provado, e ele acabou de confirmar, que havia uma quebra de sequência, tanto do time quanto do jogador. Uma queda produtiva. E ele confirmou, parou, agora pronto, daqui para frente ele já conhece todo mundo, já sabe quem é o titular e quem pode entrar no lugar dele. Então, parabéns, aquilo que a gente falou, a diretoria apoiou, o técnico fez, tá com a razão, tá, acabou-se. Então, a partir de agora, o técnico Dado Cavalcante já tem o time na mão, como a gente diz, para fazer as alterações que ele achar que deve fazer, o que deve ser necessário para melhorar o rendimento do time. O que falta, no nosso entender, um pouco de preparo físico. Aí entra o pessoal do departamento técnico, departamento físico, para fazer esse trabalho, para que o jogador aguente, né? Porque mesmo fazendo as alterações, mesmo fazendo as experiências, o que se viu hoje, por exemplo, foi uma queda absurda de produção. O Ceará foi uma coisa no primeiro tempo e uma totalmente diferente no segundo tempo. Não mercê do fato de estar substituindo, mas da fase técnica, da fase física, aliás, né? Da situação física, que tinha gente que não estava aguentando. Então vamos ver se agora, a partir daqui para frente, esse trabalho vai ser intensificado para que eles aguentem o ritmo e não cedam espaço como eles cederam hoje, né? Eu detesto uma coisa no futebol chamado fulano gostou do jogo. Não tem time que gosta do jogo. O que acontece é que um cai de produção, seja pelo fator físico, o fator técnico, e o outro se aproveita. Um não marca bem e um ou dois jogadores do time adversário passam a jogar bem e aí manda no jogo. Essa história de que fulano tá gostando do jogo, eu abomino, porque não tem isso não, certo? Mas tá certo, Matheus, é questão de opinião. Quando estoura, o time tá gostando do jogo é porque ele começou a reagir diante de um adversário que tem pela frente. Bom, aí, portanto, o Assisinho, né, Martins? Ele diz, olha, fiz a minha grande partida, a estreia foi outra história, fez 2 gols, considerou que hoje ele jogou mais do que a partida quando ele fez os 2 gols. Interessante, né? É interessante, e aí a gente puxa a brasa pra sardinha, né? Nós falamos logo no início do jogo que ele estava bem, que era o jogador do jogo,
E no segundo tempo, de novo, ele foi o principal articulador, Ele foi o puxador dos contra-ataques do Ceará, com aquela sua característica que a gente conheceu o Assisinho desde o tempo que jogava Fortaleza. Velocidade, habilidade e aquela vontade de ir pro gol, pro rumo do gol. Que é isso que faz o atacante, sobretudo quando ele tá lá na lateral, na ala, jogando lá, que pega a bola e vem driblando para dentro, né? Criando condição. Às vezes não dá para ele chegar lá dentro, mas uma assistência para quem vem chegando pelo outro lado é fundamental. E a gente tinha falado aqui, no primeiro tempo ele foi o homem do jogo, no segundo tempo o Ceará caiu de produção, mas o Assisinho manteve a sua regularidade no time. Então ele fez autocrítica e a gente aqui confirma. Realmente foi o grande jogador. Foi o homem do jogo, né? Mas já nós vamos ter a eleição do craque do jogo. Lembrando para o torcedor que nesse final de semana nós tivemos 4 partidas pelo Campeonato Cearense. Ontem aqui no estádio Presidente Vargas, Fortaleza 1, Horizonte 1. Hoje, domingo, 3 partidas. Em Itapajé, o Itapipoca perdeu para o Guarani de Juazeiro por 2-0. Primeira vitória do Guarani de Juazeiro, que deu um trabalho danado pro Ceará aqui. O Ceará ganhou de 1-0, só Deus sabe como, né? Tá certo? O Icasa venceu o Quixadá por 1-0, assumiu a liderança do grupo, e o Ceará venceu o Maranguape por 1-0 aqui. Quer dizer, nos 4 jogos desse final de semana, nós tivemos 2 jogos de 1-0 e 2 jogos com 2 gols. Fortaleza empatou com o Horizonte e o Itapipoca empatou com o Guarani. Quer dizer, fácil está demais a turma se defender. Difícil é chegar ao gol, né? Vamos para a classificação. No grupo A1, primeiro lugar, o Icasa, 7 pontos ganhos, 3 partidas, 2 gols marcados, 2 vitórias e 3 gols de saldo. Icasa líder, 7 pontos ganhos, 3 jogos, 2 vitórias e 3 gols de saldo. Segundo lugar, o Horizonte, 5 pontos ganhos em 3 jogos, 1 vitória e 1 gol de saldo. O terceiro colocado é o Fortaleza, 5 pontos ganhos em 4 jogos, foi quem mais jogou. 1 vitória, saldo negativo de 1 gol. O quarto lugar é o Quixadá, 4 pontos ganhos, 3 jogos, 1 vitória e saldo de 1 gol. E o lanterna é o São Benedito, nenhum ponto ganho, em 3 jogos, nenhuma vitória e menos 4 gols. Portanto, no grupo G1, Icasa líder com 7, Horizonte segundo com 5, Fortaleza terceiro com 5, quarto Quixadá com 4 e quinto São Benedito, 0 ponto ganho. A classificação do grupo A2, primeiro lugar o Ceará, 9 pontos ganhos em 4 partidas. Segundo lugar o Guarani de Sobral, 7 pontos ganhos em 3 partidas. O quarto colocado é o Guarani de Juazeiro, 3 pontos ganhos em 3 partidas. É o terceiro colocado, perdão. O quarto colocado é o Maranguape, 3 pontos ganhos em 3 partidas. Ganha do Guarani de Juazeiro porque tem um saldo negativo de 1 gol e o Guarani tem 0 pelos 2 que fez hoje. E o quinto lugar é o Itapipoca, 1 ponto ganho em 3 jogos, nenhuma vitória e menos 5 gols. É o pior ataque, pior saldo de gols. E o Itapipoca, que é treinado pelo Roberto Carlos, que fez um trabalho espetacular no Horizonte, passou 4 anos e meio e surpreende. Me parece que o time que ele formou lá não está bem e por isso essa lanterna é o último colocado do grupo A2. O Itapipoca não conseguiu ganhar de ninguém, 1 ponto ganho apenas, fruto de um empate, né? Nesta semana nós teremos, na terça-feira, Horizonte e São Benedito, no domingão, em Horizonte. Na quarta-feira, dia 28 de janeiro, Fortaleza e Quixadá, aqui no estádio Presidente Vargas, 20 e 20. Guarani de Sobral e Maranguape, no Junco, também às 20 e 20. E às 22 horas nós teremos Itapipoca e Ceará, no domingão, lá em Horizonte. No sábado, dia 31, último dia do mês de janeiro, Ceará recebe o Guarani de Sobral, Ceará e Guarani de Sobral, no PV, às 18h45, jogo isolado. Domingo, dia 1º de fevereiro, nós teremos os 3 jogos, complementação da rodada.
Maranguape e Guarani de Juazeiro, no PV, às 16 horas. São Benedito e Fortaleza, no Domingão, também 16 horas. E Casa e Horizonte, no Romeirão, 16 horas do próximo domingo. Três jogos do próximo domingo, todos às 4 da tarde. Maranguape e Guarani no PV, São Benedito e Fortaleza no Domingão e Casa e Horizonte lá no Romeirão. Essa é a realidade do futebol cearense. Martins Andrade, o Ceará tem aí o William e é transferência internacional e o Dado já disse, na hora que chegar ele tem condição de, na hora que chegar a condição legal de jogo, ele é titular. O Ceará carece de um centroavante de área mesmo, não é, Martins? Tá precisando, né? Hoje a gente viu o Magno Alves, ele também não está bem fisicamente, apesar de ser um grande jogador e ainda um grande finalizador, mas não está bem fisicamente, chegando atrasado aqui naquelas bolas do Assisinho no primeiro tempo, no começo do jogo. Ele chegou atrasado numa, errou a segunda, a terceira passou por ele, mas o Ceará precisa de um centroavante, um fixo, né? Que era, aí aqui a gente volta a falar no Bill, mas infelizmente tem que se falar, o Ceará precisa de um fixo. Agora um fixo que saiba virar, dominou, virou pro jogo, virou pro gol, batendo forte, que saiba fazer uma assistência voltando, né? E que resolva também a situação quando o segundo centroavante, que no caso é o Magno Alves, não tiver bem ou não tiver condição de finalizar. Se o William está aí no jogo, está para entrar, a gente vai torcer para que a regularização chegue, porque precisa de um jogador desse tipo. O Ceará precisa montar essa equipe nesse campeonato cearense para competições nacionais, porque senão a montar lá dentro vai ser mais difícil ainda, mano. E vai ter já a Copa do Nordeste dia 4 de fevereiro, né? Esse campeonato, além de servir como o nosso feijão com arroz aqui diário, ele vai servir também como uma futura macarronada ou uma coisa uma lasanha mais gordinha. Uma lasanha, né? Vai servir como uma lasanha. Por quê? Porque é a partir daqui, preparado daqui, que a coisa vai fluir lá na frente. Se começar ruim aqui, não conseguir acertar, com certeza lá não vai dar tempo para fazer isso. E dá para arrumar esse time daqui para lá, arrumar, né? falta pouca coisa. Falta pouca coisa. Na nossa ótica, um meia ali mais ativo, um segundo volante mais ativo e um centroavante que resolva a situação. Voltando o Cametá. Porque esse é o Cametá, a situação complica pra caramba. É porque o Samuel realmente, ofensivamente, ele mas foi testado, né? O Dado dizia, eu testo jogadores, todos eles, por uma questão de justiça até. Todos eles precisam ter oportunidade. O Samuel teve a oportunidade hoje, certo? Ofensivamente, toda vida se sabe que é assim, tá certo? Também sem entrosamento. Ele nunca jogou com o Eloy, que teve lá do lado dele, tá certo? Então, tudo isso depende de treinamento e a evolução agora deve ser nesse sentido. O Dado declarou que só tira algum jogador quando houver uma contusão ou então quando houver uma perspectiva de confusão determinada ali pela medição do CK, que indica que o jogador está numa condição precária, prestes a contrair uma contusão tanto quanto mais forte. Deve ser por aí. Então é arrumar o time. Pega na quarta-feira a equipe do Ceará contra a equipe do Itapipoca lá. Tá aqui, eu estava vendo os resultados aqui. Ceará e Itapipoca. Itapipoca e Ceará no Domingão. Dá para se assustar com esse Itapipoca, Martins? Olha, eu diria que não é um jogo fácil. O Itapipoca tem demonstrado isso. Estava perdendo 2-2, foi buscar o estado, né? Perdeu 2-0. Perdeu 2-0 para o Guarani. Então o Guarani, depois de 12 jogos, ganha a 13ª. 12 jogos sem vencer, o Guarani de Juazeiro. Mas, de qualquer forma, surpreende esse resultado do Itapipoca. Não vou dizer aqui que seria uma vaca morta frente ao Ceará. O Ceará jogar esse primeiro tempo e conseguir jogar metade do que jogou no primeiro tempo de hoje contra qualquer uma dessas equipes, exceto o Clássico, ele é capaz de vencer. Por que você diz exceto o Clássico? Porque o Clássico é diferente. Clássico é clássico. O Clássico é clássico. É como dizia aquele velho centroavante. Clássico é clássico e vice-versa. E vice-versa. Você não vai confundir as coisas, né? Mas se o Ceará conseguir manter esse futebol que ele jogou no primeiro tempo,
hoje. E no segundo tempo, a metade do que ele jogou no primeiro, contra qualquer um, exceto o clássico, ele é capaz de vencer. Pois é, a partir de agora, Martins, a gente costuma dizer que eu, por exemplo, para analisar um time com consistência, o que ele está rendendo, é depois da 7ª, 8ª rodada. Na 8ª rodada, hoje ele atingiu a primeira metade da primeira fase, tá certo? Foram 4 jogos. Tem mais 4 dessa primeira fase. Só no finalzinho, lá na 8ª, é que o time vai estar jogando com todo o seu potencial, jogadores que são capazes de chegar e mostrar já a que vieram, o que tem capacidade de fazer. Muito embora tenha gente estreando aí, talvez lá na 7ª, 8ª rodada, né? Mas não dá para fazer análise antes, não. Agora a vantagem, a dificuldade maior que esses clubes ditos pequenos apresentam para com os grandes é exatamente em função de ter tido mais tempo para treinar, coisa que a partir de agora começa, daqui mais 2 rodadas a coisa começa, pode ser que saiam resultados mais abrangentes, né, Martins? A psicologia no futebol, ela é fundamental. Dizem que quando o Cruinha chegou no Fortaleza, ele veio do Maranhão, e aí ele era muito supersticioso, e um diretor deu uma manga pro Cruinha, dizendo que naquela manga tinha sido feito um trabalho, né? E ele acreditava muito... Negócio de macumba, é? Negócio de macumba. E ele acreditava muito nisso. E aí foi contra o Ceará aqui e fez 3 gols. Me lembro como se fosse hoje. 3 gols do Cruinha. Então, a psicologia no futebol, ela existe, e o treinador que sabe utilizar a psicologia, ele caminha muito mais com o jogador. O que é que eu quero dizer com isso? O Dado acabou de afirmar ali embaixo, para o mundo inteiro ouvir, para os nossos ouvintes, que acabou a fase do teste. Isso, para o jogador, dá uma confiança absoluta. Ele agora vai entrar em campo e diz assim, pô, sou eu, e eu vou ter cuidado, porque o cara tá ali do outro lado. Se eu doido jogar para bem, entrar. Doido para entrar. Então isso vai modificar totalmente. Talvez ele esteja aí, eu digo assim, numa competição longa, você chegar à metade dessa competição com o time começando a se arrumar, já é grande coisa. Mas numa competição de tiro curto, ele vai chegar já. Talvez lá, hoje a 4ª, 5ª, 6ª rodada, por aí assim, o pessoal já está mais ou menos habilitado para fazer bom trabalho. Grupo Ourorense, Construção Civil, Parafusos, Ferragens e Metalurgia. Augusto dos Anjos 1713, fone 3484-6533. Cimento Apodi, a força que vem marcada no nome, 0800 705 7575. E Primos Motopeças, mais de 7 mil itens em peças para motos. Pneus no atacado, 24 de maio, 1222. Passe na Algimotos e acelere para sair da rotina. Algimotos 4006-2520. Refrigerante do Caju, puro sabor da fruta. Esse eu tomei, esse eu gostei. Pedidos 3388-7777. Sorvetes Frutibis, mais que um sorvete, um alimento. 3308-9100. Martins, torcedor do Ceará deve ter mais um pouco de paciência, mas, por exemplo, a dupla de zaga não tem do que reclamar o torcedor, né? Olha, eu tinha falado já numa partida anterior do Ceará, eu tinha falado desse Charles. E hoje ele confirmou mais. Olha, a gente está dizendo isso até hoje. Amanhã eu não sei o que pode acontecer, né? Tudo pode acontecer na vida de um profissional. Eu não sei o que pode acontecer, de repente não dá mais certo. Mas até hoje eu não tinha visto, depois do Zé Paulo, olha, faz tempo que a gente viu um Zé Paulo, um Amorim, Arthur. Um Amorim também, né, que jogava muito bem, não perdia uma. Eu não tinha visto um jogador com tanta força física, com tanto empenho de chegar e dividir e decidir. Eu não tinha visto. Então eu estou impressionado com esse jogador. É um baita do profissional, viu? Tá certo. Apoiando a Ecopark em Pacatuba. Curta o seu melhor final de semana aqui. Informações 3257-2008. Zoom Jeans, o jeans que deixa você como você merece ser. Seja um revendedor autorizado Zoom Jeans. Ligue 8768-2817. Mecrel, extintores e equipamentos contra incêndio. Mecrel, a marca da segurança. 3307-0550. Autopeças Colares, 20 anos de seriedade no mercado de peças automotivas, com grande promoção de baterias Moura. 32,90-12,77. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedido 085-8802-8826.
Chagão da Casa Velha, a melhor costela de ripa da cidade. Música ao vivo, toda sexta-feira. Na Pajuçara, entrada de Maracanãú. Carneiro e Companhia inaugurou um self-service de peso lá na Desembargador Plachete 670. Agora no Montese, um self-service de respeito. E flocão de milho tem que ser Coringa. Qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 085-8802-2826. De Javan Rosa. Vamos agora acionar a nossa equipe para a escolha do craque do jogo. Javan. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. Pronto, alguém jogou bem, alguém jogou mal, alguém se escondeu no jogo e alguém se destacou na partida, tá certo? Eu vou começar com você, Martins Andrade. Quem foi o craque do jogo? Ceará 1... O Maranguape 0. Eu passei o jogo todinho falando, não posso nem dizer mais nada, né? Eu passei o jogo todinho, dos 3 minutos do jogo, ele já tinha feito 3 jogadas aqui pelo lado esquerdo, o Assisinho. Foi o jogador do Ceará que teve mais força física para carregar, é um jogador de habilidade, de força. Segundo tempo, ele que escapou dessa falta de garra do Ceará, essa falta de ritmo também, foi ele também. Eu fico com o Assisinho. Também ele reconheceu, né, no alto reconhecimento, ele disse, olha, foi a minha melhor partida pelo Ceará. E foi. Para mim foi o meu nota 10. Valeu, Martins. Boa noite. Boa noite a você, Admilson. A gente se vê depois. Ótica Veneza, a opção certa para uma visão perfeita. Adrice, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. Distribuidor do arame farpado Moto, na Mr. Alto 5390, com atendimento veterinário. Home Center Lojas Alves, grande variedade. Vou de novo, Home Center Lojas Alves, grande variedade de materiais para construção. Alberto Magno 500 no Montese. Lojão Itaécio em Calcaia, agora com argamassa Votomassa. Estrada Velha do Icaraí, próxima à rotatória da Estruturante. Digital Extracop, venda, locação e manutenção de copiadoras e impressoras. O seu revendedor autorizado Catum. Telefone 3493-5725. Sorvetes Frutibis, mais que um sorvete, um alimento. Pedidos 3308-9100. Cadê o Jota? Tá aí, tá o Luiz Guilherme, né? Luiz Guilherme, começar aqui com você. Para você, quem foi o craque do jogo, Luiz? Olha, Edmilson, eu gostei muito da dupla de zaga, tanto o Sandro quanto o Charles, mas vou acompanhar o voto do Martins Andrade, porque, sobretudo, pelo que jogou no primeiro tempo, para mim o Assisinho foi o craque do jogo. Boa noite para você. Boa noite, a gente se encontra amanhã dentro do Faixa Nobre do Esporte. Tá certo, Luiz, tá aí mais um voto para o Assisinho. Apoiando a Ecopark em Pacatuba, curta o seu melhor final de semana aqui. Informações 3257-2008. E Zoom Jeans, o jeans que deixa você como você merece ser. Seja uma revendedora autorizada Zoom Jeans. Telefone 8768-2817. Passe na Algimotos e acelere para sair da rotina. Algimotos 4006-2520. Refrigerante do Caju, puro sabor da fruta. Esse eu tomei, esse eu gostei. Pedidos 3388-7777. Sorvete Frutibis, mais que um sorvete, um alimento. Telefone é 3308-9100. J. Rômulo, você que narrou, acompanhou lá no meio da galera, viu a reação da galera com respeito a cada jogador. Para você, quem foi o craque do jogo, hein, Jota? Olha, antes de responder, Marcelo, vou dizer quem não foi o craque do jogo na concepção da torcedora alvinegro. Não gostou do Thiago Costa, vaiou por diversas vezes o Thiago Costa quando ele pegava na bola. Aliás, foi muito infeliz, né, o Thiago Costa hoje, que é um bom jogador. Teve uma passagem perfeita pelo Santa Cruz, mas não está ainda nem a sombra daquele que ele jogava no time do Santa Cruz. Em relação ao craque do jogo, eu poderia acompanhar os votos do meu querido Martins Andrade, ou do Luiz Guilherme, mas pelo que jogou o Assisinho, jogou muita bola, mas eu vou preferir ficar com o Charles, que foi para mim soberano ali atrás na zaga alvinegra, e o Ceará por alguns momentos teve até na iminência de ter o jogo empatado pela equipe do Maranguape, se ele não tivesse tão bem na partida, se ele tivesse cometido alguma falha, aí o time do Maranguape poderia até ter conseguido um gol de empate que frustraria
essa torcida alvinegra em pouca escala aqui no PV e não daria a condição de líder ao Ceará. Então meu voto, Charles, baita zagueiro, um zagueiraço, realmente não perdeu nenhuma. Dado o momento da partida, eu perguntava ao Martins, ele disse, rapaz, o Charles até fez uma rima, não perdeu nada pelo alto e pelo chão, e foi realmente estupendo o Charles, para mim, o craque do jogo. Boa noite e até quarta, né, Jota? Boa noite, parceiro, até quarta-feira, estarei esperando lá em Horizonte, né? Estarei em casa, né? Esperando os amigos lá pra gente transmitir Ceará e Itapipoca, Ceará, o mando é do Itapipoca, um forte abraço a todos. Valeu, Jotinha! E está aí, por 2-1, ganhou como craque do jogo o Assisinho, eleito aqui pela equipe Bola na Rede. Com isso nós vamos terminando aqui a nossa jornada de hoje, que teve Ceará 1, Maranguape 0, narração do J. Romo, comentários Edmilson Maciel e Martins Andrade, repostagens do nosso Luiz Guilherme, operação de áudio aqui do PV com o Pedro Alain, e dos estúdios da 3FM 91.3, o competente de Javan Rosa. A gente encerra os trabalhos por aqui, agradecendo a você a audiência, toda a preferência pela nossa equipe, graças a Deus faz mais um trabalho redondo daqui, e lembrando que amanhã de 8 às 10 da noite estaremos de volta no estúdio da 3FM para mais um programa esportivo. Muito boa noite, meu Brasil. Essa é a 3FM, operando em 91,3 MHz. Uma rádio do Sistema Comercial de Comunicação.